Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula na sala de recurso? Então vamos lá. Continuando com a apostila Atividades Práticas para o Ensino das Habilidades de Consciência Fonológica, nós vamos fazer esta atividade aqui. Bom, então esta atividade aqui, né, é igual àquela que vocês fizeram anteriormente, só vai mudar a letrinha, né? Aqui nós temos letras de forma mais minúscula, então são 11 frases, tá? Onde nós vamos circular as rimas, ou seja, o final das palavras, porque é no final que está o som que rima com a outra, e logo em seguida nós vamos colocar nos retângulos à frente as palavrinhas, né, que rimam. Então vamos lá, coloque no quadro ao lado os pares de palavras que rimam em cada frase. Veja o exemplo. Então aqui nós temos um exemplo. O meu pente estava em frente do armário. Então pente rima com frente, tá? Então já está lá no quadro. Eu fiz mais duas e vou falar para vocês como que eu circulei. Então número 1, João soltou o balão. Então ão de João e ão de balão. Coloquei João e o balão dentro do retângulo. 2, Marcelo construiu um castelo. Então, elo de Marcelo e elo de castelo foram circulados e Marcelo e castelo, tá? Dentro do retângulo. 3, Tereza pintou seu cabelo e ficou uma beleza. Eza de Tereza, eza de beleza, né? É o final da palavra, portanto, é a parte que rima. Então, coloca dentro, as duas palavrinhas dentro do retângulo. E assim por diante, ó. 4, a menina birrenta não come polenta. Enta de birrenta, enta de polenta. As duas palavrinhas aqui. 5, a bruxa estava nervosa e transformou a vassoura em uma tesoura. Oura de vassoura, oura de tesoura. Coloquem aqui as palavrinhas. 6, na minha rua quando anoiteceu, eu vejo a lua. Ua de rua, ua de lua. Coloquem rua e lua. Mamãe gritou comigo porque cutuquei meu umbigo. Igo de comigo, igo de umbigo. Coloquem as duas palavras aqui. 8, passeando no rio, vi um jacaré que quase mordeu o meu pé. Aqui no caso é somente o é. É de jacaré e é de pé. Coloquem as duas palavras aqui. 9, na casa amarela só vi uma janela. Ela de amarela e ela de janela. Coloquem as duas aqui, tá bom? Continuando, 10, sonhei com uma baleia que virava sereia. Então, eia de baleia, eia de sereia. Coloquem as duas palavrinhas aqui. No jogo de ontem, o Denis perdeu seu tênis. Então, N de Denis, N de tênis. Coloquem as duas palavras aqui, tá bom? Aí depois vocês podem voltar e fazer um treino de leitura, tá? Então, vocês leiam as 11 frases. Pode mudar o tom de voz, a altura, né? O volume da voz, né? Então, por exemplo, número 1, João soltou um balão, Marcelo construiu um castelo, né? A voz mais fina. Depois pode fazer uma voz mais grossa. Tereza pintou seu cabelo e ficou uma beleza. A menina birrenta não come polenta, né? Pode ler baixinho. A bruxa estava nervosa e transformou a vassoura em uma tesoura. Na minha rua, quando anoiteceu, eu vejo a lua. Então, aí vocês podem usar a criatividade de vocês e fazerem as leituras de diversas formas, tá bom? Continuando, nós vamos agora para esta atividade. Treino de sílabas, segmentação. Segmentação nada mais é do que a divisão entre as palavras e também dentro, né, as palavras dentro das frases. Tá bom? Então, para começar, a gente vai ver a segmentação de sílabas, né? E toda sílaba, né, se ela não for uma monossílaba, se não tiver só uma sílaba, ela tem começo, meio e fim. No caso aqui da palavra trem, ela só tem uma sílaba. Mas como que eu posso saber? Porque quando eu vou pronunciar a palavra trem, eu abro a minha boca somente uma vez para pronunciar essa palavra. Então, ela só tem uma sílaba. Se ela tem uma sílaba só, ela não se separa, ela fica junto. Trem, tá? Ela é uma monossílaba, tá? Então, vamos lá. Agora, observe a palavra separação das sílabas. Pé. A palavra pé é composta por uma sílaba. Sendo assim, não podemos separá-la. Pé. Eu também abro a boca somente uma vez para falar essa palavra. Pé.
Então, ela é uma palavra de uma única sílaba. Ela é uma monossílaba, tá bom? Coloque as palavras abaixo nos respectivos vagões do trem. Após separá-las, né, risque-as da lista. Então, aqui vocês têm uma lista de palavrinhas. Então, vocês vão encaixando cada palavrinha que só tem uma sílaba, que é uma monossílaba. Então, vocês vão colocar aqui, ó, céu, já coloquei. Flor, dor, pá e mão. Vocês vão continuar a colocar aqui nesses vagõezinhos, tá bom? Então, tem um vagão para cada palavra, porque essas são palavras que só tem uma sílaba. Então, eu não preciso de mais de um vagão para colocar cada uma dessas palavrinhas. Somente um vagãozinho já é o suficiente, porque ela só tem uma sílaba, são monossílabas. Aí, vocês vão pintando, conforme vocês vão encaixando, vocês já vão pintando para... né, depois vocês não se perderem. Ah, eu não sei se eu coloquei, esqueci se eu coloquei essa dentro do vagão. Então, já vão pintando as palavrinhas e encaixando nos vagões, tá bom? Continuando, na nossa próxima atividade também é a segmentação de sílabas, ou seja, separação, né? Então, agora observa a palavra separação das sílabas. Pipoca. A palavra pipoca é composta por 3 sílabas. Sendo assim, podemos separá-la em 3 partes, ó. Pipoca. Eu abro a boca 3 vezes para falar essa palavra. Pipoca. Tá? Então, ela tem 3 partes. Ela é uma trissílaba, tá? Trissílaba. Então, a sílaba pi está no começo, ó, é o comecinho. A sílaba po está no meio. E a sílaba K está no fim. Então, essa palavrinha pipoca, ela tem começo, meio e fim, tá? O pi está no começo, o po está no meio e o K está no fim, tá bom? Ela é uma trissílaba, tá? Palavras que têm 3 sílabas são trissílabas. Continuando, coloque as palavras abaixo nos respectivos vagões do trem. Após separá-las, risque-as da lista. Então, aqui vocês têm uma lista de palavras trissílabas. Trissílabas, que tem 3 sílabas, né? Então, nós temos a palavra cavalo, panela, macaco, escola, bigode, estrada, cabana, fantasma e angu. Eu já encaixei a palavra cavalo, ó, cavalo, aí eu coloco uma sílaba em cada vagão. Panela, panela, macaco, macaco, aí vocês vão continuar. Escola, escola, bigode, estrada, cabana, fantasma, Angola. Então, aqui nós temos, ó, 3 vagões para cada palavra. Por que, professora, 3 vagões para cada palavra? Porque cada palavra tem 3 pedacinhos, tem 3 sílabas, tá? Eu abro a boca 3 vezes, tá? Ó, cavalo, panela, macaco, tá? Eu abro sempre 3 vezes para pronunciar cada palavrinha que tem 3 sílabas, tá bom? Continuando, agora nós vamos para a segmentação de palavras nas frases, ou seja, aqui está acontecendo uma coisa que não pode acontecer, né? O que é segmentação mesmo? É divisão. Então, a gente tem que dividir as palavras, a gente não pode colocá-las todas emendadas umas nas outras. Cada palavrinha tem o seu espaço dentro da frase. Mas aqui, ó, aconteceu isso, ó, tá tudo grudado. Então, a gente vai fazer o quê? Vai separar as palavras. Eu separei de 2 formas. Na primeira frase, as margaridas são flores bonitas e brancas. Eu fiz assim, eu circulei uma, sublinhei outra, circulei uma, sublinhei outra, circulei uma, sublinhei outra e circulei a última, tá? Aqui eu já fiz diferente, eu pintei. Então, eu pintei o de amarelo, sapato de laranja, estava de roxo, embaixo de cinza, daja azul e cama de verde, tá? Então, vocês podem escolher ou dessa maneira ou dessa. Aí, vocês vão fazer as 2, tá? Ó, à noite a coruja canta, então, a é uma palavra, noite é outra, coruja é outra e canta é outra. Natação é um esporte, então natação é uma palavra, é outra palavra, é outra palavra, esporte é outra, tá bom? Então, vocês
podem pintar ou simplesmente circular. E depois que vocês fizerem esse trabalho de dividir as palavrinhas, né, que elas não merecem ficar assim todas juntas, né? Não merece, né? E a gente também nem consegue ler direito desse jeito, tem que ser tudo separadinho, tá? Cada palavrinha tem o seu espaço. Existe um espacinho entre as palavras, né, que a gente tem que respeitar. Aí depois vocês vão ligar a frase à gravura que representa ela, tá bom? Eu já liguei aqui, né, ó, as margaridas são flores bonitas e brancas. Então vocês vão, né, fazer a parte de segmentação e depois vocês vão ligar nas gravuras. Aqui, continuando com a parte de segmentação das palavras na frase, vocês vão pegar a frase que está aqui embaixo, estão aqui embaixo, ó, são 3 frases, e essa atividade é da seguinte forma. Vocês vão ler a frase aqui embaixo, ó, o cabelo da menina é longo e loiro. Então, vocês vão perceber que essa frase tem 8 palavrinhas, então vocês vão pintar um retângulo para cada palavra da frase. Então, vocês vão pintar aqui e aqui. Então, eu pintei o de vermelho, pintei o retângulo de vermelho, e assim por diante, né, ó. Cabelo de cinza, o da de verde, menina de rosa, o E de azul, o longo de amarelo, o E de roxo e o loiro de laranja. Aí eu contei todos os retângulos, as cores e coloquei. Então, essa frase aqui tem 8 palavras, tá? Então, tem mais 2 frases aqui embaixo para vocês fazerem a mesma coisa aqui, tá bom? Continuando com a atividade, aqui nós temos 3 gravuras, onde vocês vão perceber aí, analisar o que está acontecendo. Vai criar uma frase para essa gravura e vai colocar a quantidade de palavras no quadradinho. Então, eu observei essa daqui, eu gostaria de ter feito uma frase bem longa, mas o espaço era pequeno. Então, eu coloquei, José planta, rega e colhe com alegria. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palavrinhas. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão observar os desenhos, ver o que está acontecendo, montar uma frase, contar as palavrinhas e colocar aqui, tá bom? Então, é isso que é para fazer aqui também, ó. Joãozinho ganhou uma bicicleta, né, e levou um tombo. Não sei, aí vocês vão colocar a frase, né, do gosto de vocês. Elaborem uma bem bonitinha, aí vocês contem as palavrinhas e coloquem. Não esqueçam de colocar cada palavrinha no seu lugar, sem emendar, tá? Segmentada, uma separada da outra, tá joia? Então, boa aula, tá? Qualquer dúvida, manda perguntinha para mim. Beijo!